E o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um circuito onde eu tenho vários componentes, como já diz, um circuito. Então, se eu tenho uma ligação de uma lâmpada, e se eu tenho uma ligação de uma tomada, ali eu tenho um circuito elétrico. Então, logo, o circuito elétrico, ele é um circuito onde eu tenho vários componentes, tá certo? E aí vem uma outra pergunta que veio para nós também, o que é, isso aqui que veio para nós, o que é um circuito, certo? Um circuito monofásico. Então, logo, nós vamos ver que, então eu tenho um circuito, eu tenho uma lâmpada, o circuito é composto por componentes, então eu tenho uma lâmpada, uma tomada, um chuveiro, eu tenho um forno elétrico, eu tenho um circuito. Para ter um circuito, eu preciso de um componente ali dentro do circuito. E dentro de um circuito, o que é um circuito monofásico, né? O que é um circuito monofásico? O circuito monofásico, ele é composto por uma fase mais um neutro, tá certo? Então, o que acontece? Em um circuito monofásico, isso aqui é o princípio da eletricidade, né? É o início. Então, em um circuito monofásico, eu tenho uma fase e o neutro. Aí, você pode me perguntar, mas em um circuito monofásico, você tem uma fase e um neutro? Nesse circuito monofásico, qual é a tensão dele? Então, se você vê lá na nossa aula que nós temos lá dentro do módulo 1, né, Introdução à Eletricidade, você vai conseguir observar que a tensão, ela é a diferença de potencial, né? Então, ou seja, a tensão é chamada DDP, diferença de potencial. Ou seja, eu tenho um potencial em fase e eu tenho um outro potencial em neutro, tá certo? Então, uma fase com um neutro, logo eu tenho aqui um 110 volts, né? Eu tenho 110 volts. Então, o circuito monofásico, ele é composto por uma fase e um neutro. E a tensão que é dada dele é 110 volts. Então, logo, vai ter até uma dúvida, às vezes, aí, na cabeça de vocês que estão assistindo essa aula aí ao vivo, e se você tiver até algum comentário aí, você pode comentar aí nos comentários e a gente vai batendo esse papo aqui. Então, ou seja, logo depois, então, se o circuito monofásico, ele é uma fase neutra 110, e o 220? E o 220? O 220, se eu tenho lá, né, na minha residência, um 220, ele é um circuito monofásico? Ele é um circuito monofásico? Não. O circuito 220 aqui, eu tenho um fase, tá? Eu tenho fase e eu tenho a outra fase, tá certo? Esse circuito aqui é um circuito bifásico. Esse circuito aqui é um circuito bifásico. Aí pode ter alguém aí que já é mais técnico, né, mais experiente, e vai falar assim, não, professor, existe sim um circuito 220, existe um circuito 220 e que é monofásico. Existe esse circuito 220 monofásico? Existe sim, né? Existe sim. Mas aí já é um assunto para uma outra aula, né? Que aí já é mais um pouco para frente. Estou falando de instalações elétricas residenciais, tá certo? Mas existe uma forma de você ter um 220, né? Tem um 220 em uma fase e um neutro, tá certo? Deixa eu ver aqui, tá certo? Isso mesmo. Positivo. Então, você vai ter uma fase e uma fase 220, tá certo? Agora, deixa eu revelar para você, já que você está na aula aí, eu estou vendo você, em circuitos, nós sabemos que temos 110, 220, a classe de tensão eu tenho 380, tá certo?
380 volts, 440. É os mais utilizados. Isso aqui são os mais utilizados, tá certo? Esse aqui nós utilizamos mais em parte de residência, os dois, 110 e 220, e esse aqui é mais da parte industrial, né? 380 e 440, tá certo? Então, como que eu consigo um 220 aproximadamente, um 220 com uma fase no neutro, quando eu tenho 380? Então, ou seja, se eu pegar uma das fases do 380, que é uma fase, e se eu pegar um neutro do outro sistema, desse sistema, logo, se eu pegar uma fase, o neutro desse sistema aqui, de 380, logo eu terei aproximado 230 volts, 220 volts, aproximadamente 220 volts. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o recurso que o eletricista ele vai ter para fazer instalações. Eu me lembro que uma certa feita trabalhando ali na CSN e ali era na laminação, precisava de fazer uma iluminação do galpão, né? E nós precisávamos ali de um 220, né? De um 220. Mas lá em cima só tinha 380, né? O circuito inteiro passando 380. E lá, nesse caso lá da CSN, a iluminação do galpão, em que nós fizemos a instalação lá, né? E lá era a área de decapagem ácida, né? Lá na decapagem ácida da área da laminação da CSN. O que acontece? Nós usamos esse recurso aqui, né? Lá fazendo a instalação. O nosso mestre de elétrica autorizou a fazer essa instalação. A rede lá era 380 e as lâmpadas eram 220. Eu não tinha 110 e não tinha 110 e não tinha 220 lá. Mas eu precisava de energizar lâmpadas com 220. A rede era 380, logo, então, nós pegamos um neutro daquele sistema e uma fase, né? Fizemos a distribuição certinha e logo nós tivemos uma tensão equivalente, aproximadamente, entre 220 e 230 volts. Isso é um recurso adicional. Você vai reparar uma coisa que, dentro do nosso treinamento, nosso curso, você vai ver lá nas aulas teóricas, você vai ter uma linha de trabalho e uma linha mais didática. Aqui, nas aulas ao vivo, é uma aula mais de campo, vamos dizer assim. São experiências que eu trago dentro desses 14 anos aí em instalações elétricas, que eu trago para vocês dentro dos conceitos lá da aula, tá certo? Então, você vai conseguir alavancar a sua carreira aí, principalmente dentro dessas aulas ao vivo, não perca, é muito conteúdo, é muito conhecimento, né, que a gente tem ao longo desse tempo, desse período, que vai ajudar você aí a dar, e dentro dessas lives, dessas aulas ao vivo, puxa um papel, uma caneta e anota, porque tem muita dica que vai e que você pode utilizar no seu dia a dia, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui, então, um circuito fase e fase, tá certo? Em 220. Logo, eu tenho aqui um circuito bifásico, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente prosseguir a nossa aula aqui. Então, logo, nós teremos aqui um circuito, bifásico. E o circuito trifásico, tá certo? O circuito trifásico, tão conhecido por trifásico. Como é o circuito trifásico, né? O circuito trifásico, ele é composto por uma fase, mais outra fase, mais outra fase. E agora vem a outra pergunta. O circuito trifásico, ele é igual a qual tensão, né? Isso meio que os alunos, às vezes, eles perguntam muito sobre essa pergunta. Eu tenho o circuito trifásico, então o circuito trifásico, como já disse, são 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Esse é o princípio da eletricidade, tá certo?
Então, logo, eu tenho 3 fases e essas 3 fases são entregadas com tensão ao final. Então, o circuito trifásico, ele pode ser 220 volts, pode. Eu tenho o circuito trifásico onde entre as 3 fases, que é a diferença de potencial, eu coloco uma ponta de prova aqui, se eu meço daqui para cá, eu tenho 220. Se eu meço essa fase daqui para cá, eu tenho 220. Tá certo? E eu posso ter também em 380, e aí vai, 380 volts, como nós já vimos, e também 440. 440 é o mais utilizado, né, em instalações, tanto elétricas, residenciais e industriais. Aqui só um pouco, para a gente ver que tem além, certo? Provavelmente instalações elétricas, residenciais e dentro do curso, nós vamos ficar nessa linha aqui para cima, tá certo? Nós vamos ficar dessa linha aqui para cima, vai ficar daqui para cima, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos 3 fases que vão dar o 220. Essas fases são conhecidas como, quando a gente for lá, o balanceamento de carga, lá no curso, provavelmente você vai ver isso lá no módulo 3, né? Que já é lá na frente, nós vamos ver essa nomenclatura aqui das fases. As fases, elas são conhecidas como R, S e T. Então, logo, as fases, ela tem nome. Fase R, fase S e fase T. Então, cada fase tem a sua nomenclatura. Então, não é fase 1, fase 2, fase 3, não. Eu tenho fase R, fase S e fase T, tá certo?